nesta manhã, meu Deus, por estar, meu Deus, neste local reunido, na casa do teu filho Antônio, tua esposa, a tua irmã Maria, aqui o nosso irmão abençoado, nosso irmão Fabrício que tem chegado. Muito obrigado, nos dê entendimento, sabedoria, meu Deus, da tua palavra, meu Deus, porque tu és, meu Pai, o nosso Criador, e o teu reino habita dentro do nosso espírito, meu Pai. Muito obrigado nessa manhã, nos dê sabedoria e entendimento, porque a tua palavra diz: crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Amém e amém. Graça e paz aí os irmãos do canal, né? Antônio Oliveira 080, graças a Deus que tem por identificação o Ministério do Espírito. Estamos nessa manhã aqui, irmão, falando de dois evangelhos, né? E eu estou aqui com o irmão abençoado Adnei, nosso irmão Adnei. Ele está com a mente assim, sendo a coerência está chegando na mente dele, e a gente está evangelizando o nosso irmão Adnei para ele entender o evangelho da graça de Deus. Então é uma satisfação para nós nessa manhã de domingo aqui está falando do evangelho da graça de Deus do nosso irmão Adnei, junto com o nosso irmão Fabrício, a família do irmão Antônio. Um abraço aos inscritos do canal, inscreva-se no canal, né? Compartilha, deixa o seu like aí, irmão, porque o evangelho da graça está expandindo em todo o Brasil para livrar, né, a mente cauterizada, a mente congelada de lobos cruel, que a Bíblia chama de cães gulosos. Muito obrigado nesta manhã por estar aqui, né, os irmãos, né, aí do canal, e o irmão Adnei aqui, né, dando oportunidade ao evangelho da graça para entender e aprender as revelações, né, da graça de Deus. Amém, irmão aí do canal, e compartilha esses vídeos que vocês, né, vai estar mais tarde vendo e ouvindo, né, o evangelho da graça. Mas irmão Adnei, nós estamos falando do evangelho da graça desde os vídeos passados. Vamos lá para Gálatas, o livro de Gálatas. Nós vamos entender o evangelho da graça. Se você não lê o livro de Gálatas, você não entende o evangelho da graça. É preciso ler o livro de Gálatas para você entender, né, o evangelho da graça. Por quê? Porque Paulo um homem que recebeu a revelação. Paulo, ele recebeu de Deus a revelação da graça de Deus. Você pode ver que nenhum do sistema religioso vai ler isso para você. Por quê? Porque eles não têm interesse nenhum de pregar para você o evangelho da graça. Ele não tem interesse, porque o evangelho da graça liberta nossa mente, irmão Adnei. O evangelho da graça traz liberdade à nossa mente. Gálatas capítulo 1. Vamos ver o que aqui Paulo falou. Versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Você pode ler. Admira-me que tão depressa estejais passado daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Quer dizer, olha, Paulo pregando ele assim, ó, Cristo chamou vocês na graça para outro evangelho. Quer dizer que tinha outro evangelho, isso, correto? Se Paulo falou assim, é porque tinha outro evangelho. Lá no capítulo 2, eu já te mostrei lá no vídeo anterior, que tinha outro evangelho. Continua lendo. Aí Paulo fala, o qual não é outro, irmão, mas ele estava querendo imputar outro evangelho na mente deles. Vai, continua. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Quer dizer, eles queriam transtornar o que Paulo estava pregando. E quem era esses daí? No capítulo 2 era quem? Pedro, Tiago e João, né? Que Pedro lá está com o nome como Cefas, capítulo 2, versículo 7 em diante. Nós vamos ler lá depois. Quer dizer, continua, pode continuar. Mas, ainda que nós mesmo, um anjo... Paulo estava se colocando também, ó. Nós, irmão, nós quem pregava?
Paulo, Timóteo, Silas, povo que andava do lado de Paulo. Ele coloca eles, nós, vai, continua. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncia outro evangelho, além do que já vos anunciamos, sejam anatema. Anátema. O que é anátema? Anátema é uma coisa que, como se diz, não tem coerência, não tem resultado, porque quando Paulo diz anátema, o evangelho que ele estava pregando é o evangelho da cruz, o verdadeiro, o ressurreto. Ele estava pregando o Espírito de Cristo. Se vocês anunciam um evangelho fora disso aí, ele é anátema. Ele não vai valer para nada. Vai, continua. Assim como já vos dissemos, agora de novo também. Já digo de novo, ó. Assim como já vos dissemos, agora de novo também. Quer dizer, ó, ele reafirmando, irmão, nós já preguemos para vocês. Nós já falamos do evangelho da graça. Vocês estão querendo entrar outro evangelho na mente de vocês. Isso não é normal, irmão. Eu já preguei aquele. Vai, continue, irmão. Você vai entender, vai. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Vai, pode continuar. Persuando eu agora ao homens ou a Deus? A pergunta, olha o ponto de interrogação. Tem isso também, o ponto de interrogação? Tem. Quer dizer, ele faz uma pergunta, aí ele continua, vai. Persuando eu agora a homens ou a Deus? Ou procura agradar o homem? Ponto de interrogação de novo, outra pergunta. Ó. Ou procura agradar ao homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Se eu batizar nas águas, eu estou agradando a Deus aonde? Os homens. Se eu tomar ceia, eu estou agradando a Deus aonde? Os homens. Se eu fazer campanha de 30 dias, eu estou agradando a Deus ou homem? Agradando ao homem. Se eu fosse agradar ao homem, não seria servo de Cristo. É o que eu faço hoje. Eu sou ministro do Evangelho da Graça. Aqui tem 3 ministros. Eles também são todos ministros. Sim. Quer dizer, se eu tentar agradar ao homem, como que eu servir a Cristo? Que eu vou tirar a coerência da palavra. Continua, o que é que Paulo fala no 10 agora? Continua, completa o 10, vai. Persuando eu agora aos homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens, se estivesse ainda agradando aos homens? Não seria servo de Cristo. Mas forço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Olha, tá vendo? Ele recebeu de quem? De Cristo. Qual foi o encontro de Paulo com Cristo? No caminho de Damasco, Paulo não conheceu a Cristo segundo a carne. Lembra que ele fala em 2 Coríntios 5,16, nós lemos no vídeo passado? A ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tivéssemos conhecido Cristo segundo a carne, agora na nova aliança, não conhecemos desse modo. Então o encontro de Paulo foi o Cristo ressuscitado. A luz apareceu para Paulo, Paulo caiu por terra. O pregador da lei fala que caiu do cavalo, a Bíblia não fala isso, mentiroso. Então, esse evangelho, irmão, ele é um evangelho recebido do próprio Cristo a Paulo, o evangelho da graça de Deus. Você leu em Atos 20, 24, no vídeo passado, o que está escrito lá? O testemunho de Paulo era o quê? O testemunho de Paulo era dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, aonde Paulo passava depois que ele desce do céu, ele dava testemunho do evangelho da graça. Tanto que ele tenta corrigir os Gálatas, porque eles estavam querendo entrar por outro evangelho, onde Pedro, Tiago e João pregavam. O que Pedro, Tiago e João pregavam? O Jesus da carne. Tinha que se batizar, tinha que comer esse pasto, tinha que fazer campanha, tinha que dar o dízimo. Então era o Jesus da carne, porque o Jesus da carne era o cumprimento da lei. Porque Jesus, quando ele ressuscita, ele pôs fim à lei. Romanos 10, 4. Isso aí é muito importante. Continua lendo, irmão, o 11 agora. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não o recebi, nem aprendi,
de homem algum. Parou um pouquinho. Paulo era fariseu, convertido no farisaísmo. Paulo era judeu, segundo a Bíblia, hebreu de hebreus, né? Deixa aí um pouquinho, depois você volta, nós estamos no versículo 11. Pode abrir. Filipenses 3, versículo 5. Você lê, ele vai entender o que eu estou falando. Lê o 5 aí. Circuncidado ao 8º dia. Presta atenção. Paulo estava obedecendo a lei. Jesus fosse circuncidado ao quê? Aos 8º dia. Jesus foi apresentado também. Então, eles estavam tudo na lei. Paulo ainda era judeu aí. Vai. Ele está relatando aos filipenses. Continua. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Entendeu? Segundo a lei, ele falou o quê? Que eu fui fariseu. Não é mais. Não é mais, ele teve um encontro com Cristo. Por isso que ele falou, o evangelho que eu recebi de Cristo não é segundo os homens. Você entendeu, irmão? Quando é que o sistema vai ler isso para você? Você não vai aprender, irmão. Você não vai aprender. Você vai aprender hino da harpa. Você sabe quantos hinos da harpa que eu aprendi a cantar como pastor lá, irmão? 350. 350 hinos da harpa cristão. Livre de pecado. 20. Livre de pecado, vos querei ficar. Olhai para o Cordeiro. Ele não tirou o pecado e eu tenho que olhar para o Cordeiro. Ele é o Cordeiro ainda? Quer dizer, olha o corinho que eu cantava. Onde ele foi o Foi. Cordeiro de Deus. Foi. Hoje ele é o leão da Espírito. Não, ele nem leão da tribo de Judá, irmão. Eu tenho que explicar isso aí. Então. Hoje ele é Espírito. Lembra que ele falou para a mulher samaritana, capítulo 4 de João? Nossos pais dizem que nós temos que adorar no Monte Terezinha, a mulher falou. O Senhor disse que nós temos que adorar em Jerusalém. O que Jesus falou para ela? A hora vem, a hora já chegou. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito. Deus tem nome? Ele é leão da tribo de Judá? Ele é alfa e ômega? Ele é rei, como se diz? Ele não tem nada a ver mais com tribo, irmão. Entendi. Acabou, irmão. Aquilo foi tudo para Israel. Quando Jesus fez na cruz isso, está consumado. João 19:30. Está consumado. Rendeu-lhe o seu espírito. Quer dizer, a obra humana foi completa. Foi concluída. Foi concluída. Aí, volta lá agora, onde eu estava lendo lá. Versículo 12, eu acho que é. É por isso que Paulo fala, né, meu? Que não vê mais ele como na carne. Não, sei. É no espírito. Versículo 12, vai. Não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aí, você já viu isso na Bíblia? Ele falando, ele relatando essa revelação? Você já viu na Bíblia? Não, né? Volta aí um pouquinho, 2 Coríntios, abre aí, 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 em diante. Dá para ele ler aqui? Só para ele não... 2 Coríntios, capítulo 12, aí, versículo 1 em diante. Ó o que ele vai falar aí. em verdade, Saiu? Propaganda. Propaganda aí tapa o... em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Tá vendo? Ele recebeu a revelação do Senhor. Agora, olha o que ele vai falar aí. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se do corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo, ele recebeu a revelação onde? No terceiro céu. Onde Pedro, Tiago e João não foram. E Pedro, Tiago e João eles pregavam a circuncisão.
eles não foram ao céu receber essa revelação da graça. Ele conta a história, conheço o homem, mas ele não podia se exaltar, porque Cristo colocou um espinho na carne dele, mas não era um espinho que incomodava Paulo na carne, isso era o judeu, a perseguição do judeu. Lembra que você leu? Segundo a lei, fui hebreu de hebreu, segundo a lei, fui fariseu. Quer dizer, Paulo estava no meio dele segundo a lei. Quando ele se converte a Cristo, ele deixa tudo para trás, porque ele se converteu a Cristo, uma nova criatura. Por isso que ele fala em 2 Coríntios 17, 2 Coríntios 5, 17, uma nova criatura. Paulo, o que Paulo entende, irmão? Porque era fácil demais pregar o Jesus da carne. Pedro, Tiago e João. Olha, ele está em Jerusalém curando. Olha lá, aquele lá está levantando o coxo. Aquele lá está expelindo os demônios. Os demônios eram uma doença, não tem nada a ver de espírito, não. Era uma doença. Em Jerusalém, as pessoas eram afastados da comunidade de Israel, todo aquele que era leproso. Então Jesus procurava essas pessoas simples para curar. Não tem nada a ver de diabo, Satanás. Você leu ali, de dentro do coração do homem, os maus pensamentos. Aí tem uma lista. E por último, então, o que? A loucura, a loucura. Irmão, você é uma pessoa louca, já foi humano em como? Eu não vou virar, mas eu já vi algumas pessoas. A loucura. Irmão, de dentro do coração do homem. Você acha o que acontece aí nesse... irmão, a Bíblia chama de sinagoga. É bom você aprender isso logo. Está na Bíblia isso. Uma hora eu vou te ensinar sobre isso. A Bíblia chama de sinagoga de Satanás. O que é sinagoga de Satanás? Porque eles pregam a lei. Eles reverenciam a lei. Porque lá eles se prostituem. Deixa Cristo e casaram com Moisés. Estão na lei. Agora eu vou te mostrar isso. Você fica assim, até surpreso. Eles se prostituíram, né? Estelionatário espiritual, um exemplo assim. Eles se prostituíram. O negócio deles é Moisés e abandona Cristo. Quer ver? Em capítulo 3, capítulo 4, lá de Gálatas, diz: da graça tem decaído. Quer dizer, as pessoas queriam voltar para a lei, deixando a graça. Paulo, ele corrigia isso. Sim. Porque Paulo, irmão, quando ele se converte a Cristo, o que acontece? Houve a transição da lei e da graça. Quando Paulo se converte, Paulo era judeu, ele se converte ao farisaísmo, mas ele pregava a lei. Isso. Lembra que eu dei para você ler no vídeo passado, que ele estava no templo orando, quando ele foi arrebatar o terceiro céu, foi dentro do templo, ele entrava lá no templo, ele fez voto, ele rapava a cabeça, até ter um encontro com Cristo. Quando ele tem um encontro com Cristo, são revelações de Deus, não dos homens, ele desce para combater os rudimentos elementares da lei de Moisés. Quer dizer, o que é que tem aí nas sinagogas comum? Só rudimento. Você não conhece Cristo, você não vai entender Cristo, você não vai entender a ressurreição, é só sacrifício. O sacrifício quer ver? Deixa aí um pouquinho, vai lá para Efésios aí, irmão. Efésios capítulo 2. Efésios 2. Não, versículo 15 e 16. Olha o que Paulo falou ali. Efésios 2, versículo 15 e 16. Lê o 14, Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. O que era a parede? A lei. A lei. Isso. Olha o que ele falou agora. Continua. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Está vendo? Ele desfez o que, irmão? A ordenança. Mas, irmão, como que se ele, na sua carne, ele desfez a ordenança, como continuar com a ordenança, dízimo, Páscoa, tudo quanto é ordenança, irmão, dentro desses lugares? E pela cruz reconcilia ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. Está vendo? Que é inimizade, irmão? A lei era maldita, irmão. Trazia inimizade.
E outra coisa, ele tá falando isso para o gentil, porque o gentil não participava da lei, tá? O gentil não participava da lei, e isso está na Bíblia. Volta aí, versículo 9, volta aí no 9. 10, perdão, 10. Versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vai, continua. Portanto, lembrai-vos de que vos, noutro tempo, ereis gentil. Era gentil. Na carne. Na E chamado incircuncisão. Vai. Pelos que na carne se chamam circuncisão. Olha, dois evangelhos. Incircuncisão e circuncisão. Feita pela mão dos homens. Olha aí, tá vendo? Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Quer dizer, o gentil não participava da lei, irmão. Não tinha nada a ver com a lei. Por isso que eles foram salvos pela graça. Tá vendo, irmão? Como que coerência? E estranhos às alianças das promessas. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era o gentil. Eles não participavam da lei. Por isso que Jesus ele veio para o judeu. Lembra do 4, Gálatas 4 que nós lemos no vídeo passado? Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Ele salvou da lei e agraciou o gentil pela graça. É por isso que nós aqui da graça, nós falamos graça, mas nós não fomos salvos pela graça. Nós já viemos agraciados, abençoados. Quem foi salvo pela graça era o gentil. Nós somos descendentes do gentil, pai Abraão. Você entendeu? Então isso está tudo na Bíblia. Só que o sistema religioso não vai ensinar isso para a gente. Ele se esconde. Não vai ensinar. Ele esconde a verdade, né? Esconde a verdade. Irmão, a maioria dos pastores, presidentes, dos líderes religiosos, do primeiro grau, primeiro escalão, eles têm conhecimento, tá? Sim. Mas não pode pregar por causa de mamão, por causa de dinheiro. Porque o amor às pessoas não é amor às pessoas, amor ao dinheiro. Sim. Lembra que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 6,10: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Se os dois senhores, um é o Criador e o outro é mamão, como que ô irmão, se eu estou pregando para você aqui o Evangelho, né? Como que eu não vou ter amor por você, você sendo a imagem e semelhança de Deus? Quando fala em imagem e semelhança de Deus, não é a carne, mano. Paulo está falando do Espírito. Porque Deus ele é Espírito e nós também somos Espírito predestinado. Nós somos feitos desde antes da fundação do mundo, Efésios 1,4. Porque antes de Deus formar o mundo, terra, mar e tudo, nós já existimos no nosso Espírito. Sim. Formado. Lembra que eu li para você Hebreus 12,9? Ele é Pai do nosso Espírito. Então é muito importante, Adnei, nós entender o Evangelho da Graça para você não ser pego por ser humano, por homens, por causa de rudimentos. Você vê que na carne ele desfez todos os mandamentos. Isso que é importante você entender para você assim, não cair mais. Servir a Cristo é bom demais, Adnei. Outra coisa que eu vou te falar, não com libertinagem. Sim. Porque Deus ele vai punir a libertinagem do homem. Eu saí do sistema religioso. Mas agora não existe diabo, não existe Santa Ceia, não existe dízimo, então eu vou chutar o pau da barraca. Chuta pra você ver. Vai nas drogas, vai na prostituição para você ver o que vai acontecer com você. Porque sai de onde? De dentro do coração. Procede todos os maus pensamentos. Então o Evangelho de Deus, quer ver? Abre aí, irmão. Tito 1,15. Abre aí, tá só. Tito 1,15, dá para ele. Todas as coisas são puras para os puros. Puro, ó, é o que eu estou falando. Vai. Todas as coisas são puras para os puros. Puro. Mas nada é puro para os contaminados Aí. e infiéis. Antes, o seu entendimento e a consciência
estão contaminados. Entendimento e consciência. É o diabo que contamina, irmão? O próprio ser humano, né? Olha só que versículo. Todas as coisas são puras para os puros. Quer dizer, eu saí do sistema religioso, eu vou chutar o pé, eu vou trair minha esposa, diabetes, isso é tudo bom. Vai, irmão, pra você ver. É o 16 ainda fala. Ó, Confessa o que conhece a Deus. ó, Confessa que conhece a Deus, mas nega-no com as obras, as obras. sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tá. Beleza, deixa ele abrir. Agora abre. Não, volta aí no 10. Vamos voltar no mesmo capítulo, vamos voltar no 10. Capítulo de Tito. 10. Lê o 10 aí. O 9. Retendo firme a fiel a palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer ou contradizentes. Para convencer, ele está falando da sã doutrina para convencer os contradizentes. Vamos, quem é os contradizentes? Vai, continue, irmão. Porque há muitos desordenados, faladores, vãs, enganadores, principalmente os da circuncisão. Opa, o evangelho da circuncisão. Você acha que aí fora é o quê? Hein? Porque há muitos desordenados, faladores, vãs, enganadores, principalmente os circuncisão. Os da circuncisão. Paulo está mandando fugir deles, irmão. Eles são contradizentes, irmão. A palavra de Cristo. Quer dizer, o evangelho da incircuncisão é o de Paulo. O evangelho da circuncisão é o quê? Do Pedro, Tiago e João, que na época pregavam o Jesus da carne ainda. Então, meu querido irmão Adnei, Cristo ainda prega que Cristo ainda está na cruz, né? Cristo não ressuscitou. Se eu prego a antiga aliança, quer ver? Irmão, abre aí Hebreus 7. Hebreus 7, dá para ler aqui. 7, versículo 17 e 18. Hebreus 7. 17, versículo 17. Porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque procedente de mandamento. Porque o precedente mandamento, abrogado, por causa da sua fraqueza e inutilidade. é inútil a circuncisão ou não é, irmão? Porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Volta para ele no telefone. Abre em João 1, 17. Você vai entender qual o mandamento que é inútil. Você vai entender aí agora, quer ver? João 1, versículo 17. João 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés. Opa, a parou. graça. Ó, presta atenção. Qual mandamento foi abrogado? A lei de Moisés. Agora continua. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Lê o 16 antes, agora, o 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude a graça, e de todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Graça por graça, recebendo da sua plenitude, irmão. Porque a lei de Moisés foi dada. Irmão, então esse mandamento anterior foi abrogado, irmão. Foi anulado por Cristo, o fim da lei é Cristo. E eles estão pregando ele. O evangelho do reino de Deus, que foi pregado naquele vídeo. Eles estão pregando o evangelho do reino de Deus.
pregai o evangelho, Mateus 24, 14, pregai o evangelho, esse evangelho do reino de Deus a todas as nações, depois virá o fim já veio Jerusalém. O evangelho já foi pregado. Esse evangelho da circuncisão já foi pregado. Hoje é o evangelho da graça, que eles enterraram. Sabe por que eles enterraram? E apareceu agora? Abre aí, irmão, Colossenses 1, 26. Você vai entender o que eu estou falando. 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Agora, irmão, isso há 2000 anos atrás, hein? Não é agora que Paulo está falando agora que nós estamos lendo, não é agora não, é lá. Olha só que coisa impressionante isso aí, irmão. Pode continuar o 27 aí. 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Olha só que coisa. Volta o telefone para ele lá. Abre aí Romanos. Você vai entender o que Paulo está querendo dizer. Romanos 11, versículo 13. Porque convosco falo gentil. Presta atenção. Porque convosco falo gentil. Que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Que ministério era de Paulo? Volta o telefone para ele lá. 2 Coríntios, que ministério que é de Paulo? Quer ver? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 em diante. Volta para ele aqui. O qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento. Novo Testamento. Isso, o sangue de Cristo fez um Novo Testamento e ele foi o quê? Ministro do Novo Testamento. Vai, continua. Não da letra, mas do Espírito. A lei de Moisés, você leu. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Olha só, quem que matava lá? Era o ministério da condenação. Continua lendo aí. Esse ministério da morte, era a lei de Moisés. Gravado com letras e em pedras, veio em glórias, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Estava acabando, irmão. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Era o ministério de Paulo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Era o ministério de Paulo, o ministério do Espírito. Volta aí no versículo, versículo 8. 8 eu já vi. Você já leu? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? O ministério do Espírito. Era a identificação da placa que a gente abriu lá os trabalhos da reunião, né? Vai, continua lendo. Porque se o ministério da condenação foi glorioso... O ministério da condenação era o quê? O ministério da lei de Moisés. Quer dizer, quem é que regia esse ministério? Irmão, quando Moisés sobe no Monte Sinai, ele sobe lá para quê? Você tem um entendimento, Adnei? Por que Moisés subiu no monte? Não. Vamos ler. Volta para ser mais rápido, né? Mais rápido. Êxodo 34. Êxodo 34, versículo 28 em diante. Vamos ler. Êxodo 28. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Parou. Só teve 2 homens que jejuou 40 dias e 40 noites. Quem foi? Jesus Cristo e Moisés. Você sabia disso? Você sabia? Que Moisés tinha jejuado 40 dias e 40 noites? Você sabia? Sabia. Por que ele jejuou? Vamos continuar.
E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Era a lei de Moisés. Moisés. Vamos entender, continua. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, as 2 tábuas dos testemunhos estavam nas mãos de O Moisés. que eram as tábuas dos testemunhos, irmão? Os 10 mandamentos. Uma tábua tinha as 4 reverência e o poderio de Deus. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Não, segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. Né? Quer dizer, os 4 primeiros mandamentos, uma tábua, e os 6 reverenciava ao homem. Não falar falso testemunho, não cobiçará a mulher do próximo. Quer dizer, eram os 10 mandamentos. Foi a nação de Israel, foi para Israel. O adventismo hoje, o adventismo sétimo dia, eles estão totalmente na lei de Moisés, sabia disso? Sim. Totalmente. Esse é outro assunto. Mas continua lendo. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falaram com ele. Vamos ver o que aconteceu agora. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso temeram chegar-se a ele. Então Moisés chamou Arão e todos os príncipes da congregação, tornaram-se a ele. E Moisés lhe falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e eles lhe ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Continua. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Parou. Pôs um véu sobre o seu rosto. Beleza. Agora abre 2 Coríntios aí. 2 Coríntios aí. Só para depois ele continuar lendo. Deixa ele vai continuar lendo. 2 Coríntios 3. Capítulo 3. Está aqui, 3. Versículo 13. E não somos como Moisés. Opa, você leu o que aqui? Versículo. Ó, presta atenção. Lê aqui, versículo 33. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Ele pôs um véu sobre o seu rosto. Leia onde você está. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face. Tá a mesma coisa aqui, Paulo relatando o livro do Êxodo. Isso. Porque Paulo era fariseu, eles iam no livro da Torá. Ele estava relatando. Isso. Vai, continua. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não fitassem o fim daquilo que desvanecia. Estava acabando a lei. Isso. Agora continua aqui, depois você continua aí, só para você entender. Versículo 34. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo falava com os filhos de Israel, o que lhe era ordenado. Ele tirava o véu. Agora lê o 14, continua o 14 lá, o 14. Mas os seus sentidos foram embotados, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu, não foi removido, porque somente em Cristo é ele abolido. Está vendo, irmão? O que eu quero dizer Somente com em isso? Cristo a lei é abolida. Um exemplo, o véu está aonde? Aí fora. Isso. O véu está posto. Quando Moisés falava com o Senhor, retirava o véu, porque era Cristo, era o próprio Deus. O próprio Deus. Mas quando ele ia falar com o povo, botava o véu. Porque eles estavam o quê? Na lei de Moisés. Paulo está relatando, irmão, o acontecimento que aconteceu no Monte Sinai.
Agora lê o 16, irmão. 16. Acho que é o 15, perdão. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Tá? Agora vamos ver o que acontece quando a pessoa dá lugar a Cristo. É o que você está fazendo aqui nessa manhã. Vai, continua. Mas quando um deles se converter ao Senhor, então o véu é-lhe tirado. Tirado o véu de quem? De Moisés. Então, vai, continua. Ora, o Senhor é Espírito. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Há liberdade. É aqui que está acontecendo com a gente. O Espírito do Senhor está aqui habitando dentro de nós estamos em liberdade. Então, abençoado, você entende o Evangelho, como que ele é puro e verdadeiro, só que não é pregado, irmão. Ninguém conhece o Evangelho da graça. É porque virou meio de comércio, né, pastor? Virou meio de comércio. O que é o comércio? Eu vou montar a igreja porque eu vou ficar rico. Então as pessoas veem isso aí, dinheiro. Então, impondo a lei, voltando à lei de Moisés, eles conseguem aterrorizar, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, né? Você tem que trazer o dízimo, você tem que pagar o voto, você tem que trazer a oferta. E aí vai. Né? É a lei do homem. A lei do homem. A lei do homem. Quer ver? O que acontece quando eu obedeço à lei do homem? Mateus aí, Mateus capítulo 15. Mateus 15, versículo 3. Dá para eles vão entender o que Jesus falou. Mateus 15, versículo 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: porque transgredi-vos também o mandamento de Deus pela vossa tradição. Olha só, ele falando com os judeus, fariseu. Olha, você sabe por que vocês anulam o mandamento de Deus? Por quê, irmão? Está escrito? Porque transgredir-vos também o mandamento de Deus pela vossa tradição. Ele chegava até ser a Deus, mano. Por que eles queriam matar Jesus? Jesus queria tirar a tradição, mas Jesus não tirou a tradição, ele cumpriu a tradição. Mas Jesus sempre repelia, porque eles eram como se religiosos demais. Tinha que jejuar, tinha que batizar. Então, a religiosidade, ela fica como um véu na face das pessoas. Lê o versículo 4. Porque Deus ordenou, dizendo: honrar a teu pai e tua mãe, a quem maldizer ao seu pai ou a mãe, certamente morrerá. Continua. Mas vos dizeis: qualquer que disser a seu pai ou sua mãe ofertar ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai nem a sua mãe. E assim invalidaste pela vossa tradição, tá vendo? Os seus mandamentos de Deus. Tradição anulava o amor ao próximo, irmão. Não respeitava pai, não respeitava a mãe. Irmão, por exemplo, hoje você está reunido na sinagoga, né? Você disse que não vai mais. O que quer dizer? Se você não der o dízimo, você é bem-vindo, irmão? Não. Lá? Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Qualquer lugar. Você não é bem-vindo. Por quê? Por causa da tradição humana. Deus, aonde está escrito isso? Se ele disse, você sabe qual foi dos 10, o que Jesus fez? Você já ouviu falar isso na Bíblia? Dos 10 mandamentos, o que ele fez? Ele simplificou, né? Simplificou. Ele reduziu a 2 mandamentos. 2 mandamentos. Ele tirou 8 mandamentos e hoje temos que exercer amor a Deus e amor ao próximo. Tá vendo como é que é simples de entender? Isso aí é... Você falou para amar o próximo, né? Não é o dinheiro, não é amar o mamão, não, né? Pastor, né? Mas, eles estão amando mamão, o dinheiro idolatrado dentro da igreja. Nós chegamos ao fim, porque eu tenho que sair, irmão. Tranquilo. Nós chegamos ao fim. Próximo domingo a gente continua. Mas vamos orar aí. Agradecer a Deus. Senhor Deus, Pai querido.
Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos neste momento, nesta manhã de domingo. O Senhor continua abrindo o entendimento do teu filho, e o nosso também. Precisamos aprender mais e mais essas revelações inefáveis da tua palavra, meu Deus. Obrigado pela família que está presente, abrindo esse espaço da pregação do Evangelho da Graça, meu Deus. Obrigado nesta manhã por esse conhecimento maravilhoso, porque a tua palavra diz que é na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.